Capítulo 311. Rei implacável de Chambord. Alexander. Um sorriso brilhante apareceu no rosto de Helena. Por um momento, as pessoas na multidão sentiram como se um iceberg tivesse derretido e revelado a flor dentro dele. Os olhos de todos se iluminaram. Pelo nome que saiu da boca da deusa do arco e flecha, as pessoas na multidão que estavam confusas sabiam que esse jovem era o lendário rei de Chambord. Dos rumores que circulavam, muitos deles sabiam que o rei de Chambord mostrara rara generosidade e gentileza há 2 horas e recrutara Robin, que feriu gravemente seu discípulo. Ele vai mostrar sua bondade novamente aqui. Algumas pessoas pensavam: você é o rei de Chambord. Louco oculto Bolver, que ficou com metade do ombro queimado pela flecha de fogo, se levantou do chão. Ele usou sua energia de guerreiro para aliviar a dor quando ele perguntou. Seu tom estava cheio de suspeita e surpresa enquanto observava cuidadosamente Fei. Ele tinha certeza de que o olhar assassino que ele sentiu mais cedo veio desse homem. Você não o matou porque eu disse a vocês para tentar não matar ninguém durante esta competição. Fei nem sequer olhou para este chamado guerreiro número 2 entre os reinos afiliados. Ele segurou a mão branca de Helena e perguntou enquanto milhares de pessoas assistiam. Helena assentiu. Ela não corou quando Fei segurou a mão dela. Ela estava acostumada com isso, já que Fei faria coisas íntimas como essa em Diablo Vorut. Talvez nos olhos desta valquíria, qualquer um que não fosse Fei fosse como um monstro e demônio em Diablo Vorut. Se Fei disse a ela para não matá-los, ela fará o que Fei disse. Bolver ficou enfurecido. Ele foi completamente ignorado. Da conversa desses dois, parecia que ele era um porco que poderia ser abatido facilmente por eles. Ele não se ofendeu com a esse grau em muito tempo. Apenas mate esse tipo de lixo no futuro. Fei lembrou Helena com um sorriso. Eu entendi. Helena acenou de volta. Você louco oculto Bolver ficou tão bravo que não conseguiu se conter. Ele não iria mais assistir a mulher com a qual ele estava obcecado agir tão carinhosamente com outro homem. O fogo do ciúme ardia em seu coração e sua mente estava cheia de raiva. Embora você seja o rei de Chambord, não pode me ofender assim. Eu sou o príncipe do reino afiliado de nível 1, Gulo. Você está tentando começar uma guerra com Gulo? Ele gritou de raiva. No entanto, Fei ainda não olhou para ele. Ele sorriu para Helena e disse: desta vez, vou matá-lo por você. Assim que ele disse isso, ele moveu lentamente a palma da mão na direção de Bolver sem olhar para ele. Esse golpe não parecia muito poderoso. Não havia barulho, nem energia e nem luz. Enquanto a multidão estava confusa, um barulho soou. O segundo guerreiro entre todos os reinos afiliados e o homem que poderia durar 10 ataques sob a espada do Omnisword não teve a chance de reagir. Como uma melancia que foi atingida por um enorme martelo, sua cabeça explodiu. Névoa de sangue encheu o ar, e o cadáver sem cabeça caiu no chão depois de ficar em pé por um tempo. Suspiros soaram ao redor da plataforma. A temperatura ao redor da plataforma também diminuiu em mais de 12 graus. Todo mundo estremeceu como se fossem colocados em uma geladeira, especialmente aqueles que tinham uma expressão obscena em seus rostos quando olhavam para Helena. Eles sabiam por que Bolver foi morto. Ele olhou para essa mulher da maneira errada e disse algumas coisas inapropriadas. Não é de esperar que o rei de Chambord seja tão mal-humorado. Ele atacou Bolver sem hesitação, e o príncipe de um reino afiliado de nível 1 foi morto como uma mosca. O rei tão implacável. Se o reino Gulo quiser uma explicação, eles podem ir ao acampamento de Chambord para me encontrar. A voz de Fei ainda estava ressoando pelo estádio, mas ele e Helena desapareceram depois que uma luz vermelha passou. Era óbvio que ambos voltaram para o acampamento. As pessoas na multidão começaram a voltar a seus sentidos. Eles se entreolharam e saíram enquanto balançavam a cabeça. Eles não se atreveram a dizer nada ou comentar sobre qualquer coisa. Os 2 eventos que ocorreram disseram a todos que o rei de Chambord pode ser gentil e implacável ao mesmo tempo.
Depois de resumir tudo, havia essa regra de ouro: não ofenda o rei de Chambord, ou você está morto. Logo, as pessoas ao redor da plataforma foram embora. Ninguém notou uma carruagem mágica que estava estacionada a uma certa distância do estágio no 1 de teste da espada. A carruagem tinha o símbolo de um urso polar de 2 cabeças. Esse era o símbolo da família real de Zenith. Um par de lindos olhos de cristal observava de perto tudo o que acontecia no palco. Quando Faye segurou a mão de Helena, quase toda a sua atenção foi atraída. Depois que as pessoas ao redor da plataforma saíram, a cortina da carruagem que estava ligeiramente aberta se fechou. Parecia haver um leve suspiro. Dentro dessa carruagem chique, a atmosfera era um pouco triste e estranha, apesar da fragrância. A princesa mais velha Tanasha olhou para Angela, que estava sentada ao lado dela com seus olhos azuis parecidos com oceanos. Embora a linda garota ao lado dela não mostrasse nenhuma expressão e parecesse calma, Tanasha parecia ter sentido o coração acelerado dentro do corpo de Angela. Angela, Alexander não. Tanasha abriu a boca, mas ela rapidamente voltou ao silêncio. Ela era realmente inteligente, mas não sabia o que dizer em um momento como esse. Talvez fosse porque ela nunca esteve em uma situação como essa e não sabia como se sentia. No entanto, por alguma razão, Tanasha também se sentiu um pouco aborrecida e um pouco solitária. Irmã Tanasha, você está tentando me consolar. A linda garota de repente sorriu. Nenhuma preocupação ou inquietação podia ser vista em seus olhos de cristal. Você não precisa. Eu acredito que ninguém neste mundo conhece mais do que eu. Eu confio nele e estou disposto a aceitar tudo sobre ele. As palavras de Angela eram tão decisivas e seus olhos eram tão claros que Tanasha sabia que ela não estava fingindo. O vento soprou e levantou a cortina da carruagem. A luz do sol dourado brilhava no rosto de Angela através das decorações na janela, e o rosto de Angela emitia um brilho misterioso. Era tão puro e lindo que até mesmo Tanasha ficou atordoada. Depois de um momento, a carruagem começou a se mover na direção de Chambord. Quando Angela retornou, Faye finalmente relaxou seus nervos. A festa no palácio de Tanasha na noite passada foi muito intensa. Muitas damas nobres vieram à festa sem serem convidadas quando souberam que a rainha de Chambord estaria presente. Todas elas queriam conhecer essa nova força influente em Zenith. Angela não estava acostumada a rejeitar pessoas, então ela conheceu e se conectou com muitas pessoas de outras forças influentes depois que Tanasha a apresentou a todos. No entanto, ela também bebeu um pouco demais e estava um pouco bêbada. Tanasha estava preocupada que Angela pudesse pegar um resfriado no caminho de volta ao acampamento de Chambord, então ela deixou Angela passar a noite. Já era tarde e o portão de São Petersburgo estava fechado, então Tanasha não enviou mensagens para Faye. Já que Tanasha tratava a Angela como sua irmã verdadeira e a maldade de Faye era conhecida por todos, Angela era a estrela da festa e não se incomodava com ninguém. Depois que Tanasha explicou tudo para Faye, todas as perguntas de Faye foram respondidas. A princesa mais velha não precisava mentir, e Faye sabia que o relacionamento que ele e Tanasha tinham não era ruim. Não havia razão para que Tanasha o enganasse. Com a aparição da princesa mais velha, Chambord ficou muito ocupado novamente. Deusa da inteligência de Zenith não saiu imediatamente. Ela fez uma aparição de alto perfil enquanto caminhava pelo acampamento e conversava pacientemente com alguns soldados de Chambord. Ela também declarou que ficaria para a festa de comemoração de Chambord hoje à noite. Faye balançou a cabeça com um sorriso amargo no rosto. Se ele não estivesse errado, alguém já havia relatado tudo para o segundo príncipe Domingues. A princesa mais velha agiu dessa maneira para Paris e Domingues verem. Mesmo que isso não mate a amizade que Faye e eles tinham, isso pode criar uma pequena rachadura nela. Quando chegou o pôr do sol, Ariane, Robin e seu pai chegaram ao acampamento de Chambord. Robin só trouxe sua lâmina e ele estava carregando o pai nas costas. Seu pai era de cabelos brancos e não conseguia andar.
Fei cumprimentou-os e arrumou uma barraca separada para eles. Robin era um guerreiro de 5 estrelas de nível baixo. Sua lâmina era rápida e sua força não podia ser ignorada. Além de tudo isso, Fei realmente gosta de seu personagem. Como Robin acabou de chegar e não contribuiu para Chambord, Fei não lhe deu um grande título. Fei lhe deu a posição de um pequeno capitão dos oficiais de execução da lei. Fei planejava dar-lhe cargos mais alto que acumulasse os méritos. Com a força de Robin, Fei sabia que não seria muito tempo. Fei também checou a doença do pai de Robin. As pernas do pai de Robin ficaram gravemente feridas há muito tempo. As conexões de energia em suas pernas foram danificadas, e havia um veneno desconhecido em sua corrente sanguínea. Alguns dos músculos das pernas já começaram a morrer, e ele não podia mais andar ou cuidar de si mesmo. A poção de saúde não conseguia curar esses tipos de ferimentos antigos. Portanto, Fei mudou para o modo paladino e usou sua aura para realizar algumas curas básicas. Foi eficaz, mas não conseguiu eliminar o veneno e curar as lesões imediatamente. Ele tinha que ir devagar. Robin, por outro lado, ficou muito agradecido. Ele finalmente viu alguma esperança que não existia antes.